Fala pessoal do YouTube, quem fala é Felipe Santos. Prazer pra você que não me conhece e um bom te ver pra você que já está aqui há um bom tempo. No vídeo de hoje, nós vamos reagir a uma heresia pregada pelo pastor Paulo Júnior. Mais uma vez ele veio com as besteiras dele, né, com as asneiras, e ele vive falando. Pra quem não sabe, teve até uma polêmica e o Silas Malafaia falou que ele fala muita besteira. O Silas Malafaia falou bem mal dele, pra você entender só. Ele falou que o pessoal que tem dom do Espírito Santo pra poder chegar, e ele falou pra ir até os leitos de UTI, pastor Paulo Júnior, e assim, nos leitos de UTI, onde tem pessoal com Covid, e colocar a mão sobre aquelas pessoas sem álcool em gel, sem máscara, sem nada, pra saber se tem o dom da cura mesmo, né? Ou seja, ele é totalmente contra essa questão. Então vamos lá reagir a esse vídeo. Dons do Espírito, porque nós temos uma ignorância. O irmão de Deus é o que ora em língua, profetiza, roda a capa, grita, transpira, quebra o pau. A Bíblia diz assim: conhecereis a árvore pelos frutos e não pelos dons. Para mim, homem de Deus é o que vem mais cedo e abre a igreja, lava a igreja inteira, é o último a sair, aguenta bronca. Esse que é homem de Deus. Tem pessoas que acham que homem de Deus é o que prega bem. Eu sou homem de Deus? Você não vive comigo na minha casa. Para saber se eu sou homem de Deus, tem que ver como eu trato a minha esposa, como eu uso o meu dinheiro, como eu sou as quatro portas, quatro paredes. Não pode dizer que eu sou homem de Deus só por berrar. Aquele irmão tem a unção, aquele irmão revela, aquele irmão profetiza, e aquele irmão deita, rola, acorda só no outro dia. Deve ser de preguiça, viu? Aquele irmão é uma benção. Os dons não são evidência de alguém ser trigo. Eu te provo com a palavra. Pai, não profetizei eu em teu nome? Jesus, Pai, não expulsei eu em teu nome muitos demônios? Sim. Pai, não curei enfermos em teu... Eu vou parar por aqui porque sinceramente isso tá me irritando. Pra mim, Paulo Júnior, ele é um herege, ele é um cara que só fala palhaçada, só sabe falar besteira. Desde sempre, desde muito tempo, ele tá perseguindo os dons do Espírito Santo. Ele tá perseguindo o pessoal que fala em línguas, ele tá perseguindo o pessoal que profetiza, que tem dom de revelação, que faz todas essas coisas assim, que provém do Espírito Santo, sim. Ele tá perseguindo a igreja de Deus, sabe assim, a igreja pentecostal de Deus, falando que isso não é evidência do Espírito Santo, e falando que homem de Deus é só quem abre a igreja. Realmente, homem de Deus abre a igreja sim, homem de Deus fecha a igreja, fica até a igreja fechar, mas homem de Deus é o que prega bem sim, e é o que não sabe pregar ainda. Esse é homem de Deus sim. Homem de Deus é missionário, missionária, cantor, cantora, quem prega, quem não prega, esses são homens de Deus. Eu quero que esse vídeo chegue até o pastor Paulo Júnior, pra poder ver se ele, sabe assim, me perdoe a expressão, me perdoe os meus inscritos falar isso, pra ver se ele toma vergonha na cara dele, que ele pare de falar abobrinha da palavra de Deus, que ele pare de falar abobrinha dos dons do Espírito Santo para as pessoas, sabe? Tentando confundir os crentes com esse tradicionalismo, sabe? Com esse besterol, que é a única coisa que ele sabe falar. E eu faço ainda um convite para ele, e eu convido ele a fazer um debate comigo, né? Já que ele se diz ser o cara cheio de Deus, sabe assim, que conhece da Bíblia, eu convido ele a fazer um debate comigo sobre a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, e eu quero ver qual o embasamento bíblico dele para poder vir e dizer que falar em línguas, profetizar, revelar, não provém de Deus, que não é isso que confirma se alguém é de Deus ou não. Ele pega o texto e o que ele faz? Ele pega o texto de Mateus, capítulo 7, versículo 16, e ele diz que o fato de Cristo, no final dos tempos, lá no grande trono branco, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, né? E ele fala, porque eu tive fome, e o povo vai chegar e dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos, revelamos, sabe? Em teu nome curamos enfermos. E aí Paulo Júnior diz que Jesus vai dizer, nunca os conheci, correto? A Bíblia diz isso. Ele pega essa base bíblica e ele vai e acrescenta. Profecia define quem é um homem de Deus. Ser profeta, ser alguém que revela, ser alguém que tem dom de cura, isso define uma pessoa que é de Deus? E eu digo, sim. Quem tem dom de cura é um homem de Deus. Quem prega é um homem de Deus, sim. Quem prega é um homem de Deus, sim. Porque ele tá tirando a honra do pessoal, sabe assim, dos crentes que tem dom de cura, que tem dom de profecia, que tem dom de revelação. Paulo diz, 1 Coríntios,
Ó, 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz no versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. 1 Coríntios 12, Paulo fala dos dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo dá os dons a cada um conforme ele deseja, conforme ele quer. Então, você pegar a Bíblia e você definir isso, você falar, só é de Deus quem abre a igreja, quem fecha a igreja, quem faz isso, quem faz aquilo, só isso é de Deus, e falar quem cura, quem profetiza não é de Deus, está errado. Mateus capítulo 7, antes do versículo 16, 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Ou seja, Cristo, ele não está criticando o dom de profecia e nem o dom de cura. Ele não está criticando, ele está dizendo, ó, no meio do joio, no meio do trigo, tem joio, entendeu? Tá misturado. Então, eu não posso pegar o fato de existir falso profeta e dizer, ninguém cura. O dom de profecia não define quem é de Deus. Esse cara é um fariseu, um hipócrita. O meu apelo a vocês é compartilhar esse vídeo. Compartilha esse vídeo para que chegue até ele. Eu quero que chegue até ele para ele poder ouvir, para ver se ele cria vergonha na cara e para com essas palhaçadas de gravar e de criticar o Espírito Santo. Paulo Júnior, deixe nós, os nossos profetas, os nossos homens de Deus, que revelam, que curam pelo poder do Espírito Santo, em paz. Os dons do Espírito Santo provêm de Deus, sim. Existem, sim, profetas que profetizam, mas eles, sabe assim, eles profetizam, mas não são de Deus, muitos deles. Mas nós não podemos generalizar e dizer que é todos, porque não são todos. Tô até ficando rouco, que isso me irrita. Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E vamos defender a palavra de Deus. Pessoal, muito obrigado, compartilhe com seus amigos e